Bom, gente, abrindo os trabalhos aqui nesta terça-feira, eu já tenho para conversar conosco do outro lado da tela, já bebendo seu cafezinho, nosso camarada e amigo professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Mauro Iazzi. Professor Mauro Iazzi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os amigos e amigas do Faixa Livre. Mauro, quero agradecer muito a tua presença aqui no Faixa Livre, sempre prestigiando o nosso programa, enfim, analisando os temas importantes do Brasil e do mundo na política, enfim, para a gente começar aqui o nosso papo falando sobre o cenário difícil que a gente tem ao longo desse ano de 2026, né? Porque o ano começa, como eu tenho dito aqui constantemente, envolto a uma série de disputas diante do calendário eleitoral. Teremos eleições presidenciais e eleições gerais no mês de outubro e as forças políticas têm se movimentado, lá em Brasília, mas não só. O presidente Lula tenta reconstruir essa grande aliança para seguir na presidência, conquistar o seu quarto mandato, tem feito algumas sinalizações ao longo dos últimos tempos nesse sentido, de reconstruir esse pool de partidos aí de centro-esquerda e de direita para se capitalizar politicamente. E, por outro lado, essa ala da direita que não embarcou no lulismo vai se organizando também, vai construindo ali as suas alternativas. Extrema-direita ataca em duas frentes, né? Primeiro, com essa candidatura do Flávio Bolsonaro representando o bolsonarismo, apoiado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que desistiu de concorrer à presidência e vai tentar mais um mandato no governo de São Paulo. E uma outra, parece que dita terceira via, digamos assim, que nada mais é do que o mais do mesmo dessa extrema-direita, que é o PSD, talvez com Ronaldo Caiado, sabe-se lá se com o Ratinho Júnior, com o Eduardo Leite, enfim, mas o fato é que o PSD deve lançar a candidatura à presidência da República, pelo menos é o que tem sido dito ao longo dos últimos dias. A gente observou o Caiado falando na semana passada, no momento em que ele se filiava ao PSD, deixando a União Brasil. Aliás, a União Brasil pode, inclusive, apoiar a chapa do presidente Lula. Enfim, Iazzi, a gente tem aí movimentações na política, daqui a pouco a gente vai falar sobre o início dos trabalhos no Legislativo, mas antes eu queria te ouvir a respeito do que a gente pode esperar para esse ano de 2026, em especial no que diz respeito ao processo eleitoral no mês de outubro. O que é que a gente deve ter aí ao longo dos próximos meses nessa disputa pela presidência, Mauro? Bom, a gente sempre, quando termina um ano, deseja um feliz ano novo, né? Depois a gente vai para o ano de verdade, que costuma ser muito diferente daquelas nossas previsões, né? O ano eleitoral sempre mexe com a política brasileira, mas o que tem chamado a atenção quando a gente analisa a conjuntura é um certo impasse, né? É uma constatação de que eleições após eleições nós estamos num cenário muito semelhante, o que não é bom, né? Não é nada bom. Quer dizer, um processo como aquele, tentativa de golpe, exigiria de um país mudanças profundas, né? Exigiria de um país que repensasse suas escolhas, repensasse os caminhos percorridos nos últimos anos. E a gente vê, depois do golpe, que nós estamos aí com um personagem fixo, né, que entra para a história como um fenômeno político, sem dúvida nenhuma, o presidente da República, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Lula que aí vai tentando o seu quarto mandato, portanto, algo inédito, mas também indica um cansaço, né? Indica uma falta de alternativas nesse campo aí da centro-esquerda. E o Bolsonaro preso por tentativa de golpe, ainda profundamente influenciando a política brasileira, inclusive para detrimento dos interesses mais profundos da própria direita, né? A direita como um todo adoraria que a figura do Bolsonaro transferisse votos, mas não entrasse diretamente na disputa. E a insistência do clã Bolsonaro em indicar o Flávio, né, prejudica claramente essa intenção. Então, se a gente resumir, né, a gente tem aí um cenário onde temos novamente Lula contra um representante do bolsonarismo, né? A gente viu isso na campanha de Haddad, nós vimos isso na campanha que elegeu
o presidente da República atual contra o Bolsonaro e agora novamente. Então você tem uma certa estagnação da política brasileira entre alternativas que parece que fatos tão graves como aqueles que aconteceram na tentativa de golpe não fizeram com que grandes mudanças se produzissem no cenário eleitoral. Então é mais do mesmo. Agora, nunca é o mesmo, né? Nós temos um cenário onde essas eleições ocorrerão de forma num cenário bastante distinto, né? Do país, do mundo, né? E parece que isso tem incidido pouco na conjuntura brasileira para mudar radicalmente as alternativas que estão colocadas. É isso. Agora, Mauro, diante disso que você trouxe aqui para a gente, nesse momento que a gente observa pelas pesquisas de intenções de voto, estamos há 9 meses do processo eleitoral, muita coisa ainda vai acontecer até lá, mas o Lula aparenta aí um certo favoritismo a conseguir o seu 4º mandato, pelo que a gente tem visto aí nas pesquisas. E eu queria saber de você se esse favoritismo do petista, ele passa pelo que o governo vai fazer daqui até o fim do ano, e eu explico. No sentido de, dá para dizer que esses 3 primeiros anos do Lula, no seu 3º mandato, foram suficientes para isolar a extrema-direita e reconstruir o país, porque esse era o objetivo que o Lula deixou claro lá durante a campanha em 2022, a construção de uma grande aliança para reconstrução do país e para isolar a extrema-direita. O Lula, ao longo desses 3 primeiros anos de mandato, ele conquistou esse intento, ele conseguiu chegar lá, e o que ele deve fazer daqui até o fim do ano pode confirmar o favoritismo dele à presidência? Não basta ter um governo que fez certas coisas. Eu acho que a base pela qual o Lula se apresenta para o seu 4º mandato, do ponto de vista de realização de governo, é boa, né? Ele não está num governo em crise, como se esperava, né? Há um tempo atrás. Tem um desenvolvimento econômico, de certa forma, consistente, um controle da inflação, né? E, portanto, um governo que tem o que apresentar. E por isso que ele aparece aí nas pesquisas, nas intenções de voto, com certo favoritismo. Mas é preciso também um pouco de sorte, né? A escolha eleitoral em outubro ainda está longe, e você tem aí muito tempo para acontecer coisas que favoreçam esse cenário atual ou que revertam, né? O azar nosso de São Paulo, que vai disputar ainda o Tarcísio, é uma sorte para o cenário nacional do centro-esquerda, nessa ampla frente com a direita, com setores do centro, para poder se perpetuar no governo, né? Me parece que o candidato Flávio, representando a extrema-direita, apesar de que as pesquisas mostrem, né, que ele tem um pouco mais de musculatura do que se imaginava, é um pouco pela reação emocional de alguém do clã Bolsonaro resolver participar das eleições, mas vai sair dividido, né? Então isso favorece esse cenário. O que nos entristece é que essa acaba sendo uma capa que esconde graves problemas não enfrentados no Brasil, por conta dessa ênfase na polaridade aí entre bolsonarismo e lulismo, não é? Isso vai mascarar certos problemas mais de fundo do país. Debates mais importantes a serem feitos serão relativizados diante desse cenário. É muito triste, né? Seria muito importante nesse momento do mundo e do Brasil que a gente tivesse candidaturas capazes de colocar problemas mais estruturais do Brasil do que simplesmente essa contraposição entre a garantia abstrata da democracia contra o golpismo, né? Aí fica uma eleição que recoloca um tema que, ao meu ver, deveria estar superado, né? Quer dizer, os golpistas estão presos, a democracia precisa agora dizer a que ela veio, né? Que projeto de país estamos sendo colocados aí. E não me parece que isso está sendo dado. Quer dizer, na verdade, o eixo central do favoritismo de Lula, se for colocado durante esse ano, né, as medidas que o governo vai fazer durante esse ano,
né, são medidas de, olha, eu organizei a casa e a economia está funcionando. É isso, né? Quer dizer, o que é organizar a casa e a economia funcionar? Isso é à custa de uma contenção de gastos que está sangrando as universidades, que está constrangindo os investimentos, né? Que está impedindo que certos aspectos estratégicos no grande período que se abre agora mundialmente sejam enfrentados, em troca de, olha, a economia está andando, a inflação está sob controle, né? E o governo respeitou as instituições. Bom, isso deveria ser o beabá, né? E do lado de lá, você vai vir uma pressão muito grande em função da pauta moral, em função, né, daquilo que a gente conheceu do bolsonarismo, que não tem o que mostrar do ponto de vista administrativo. Ele foi um governo catastrófico, né, sob todos os aspectos. Então, isso, como a gente tem analisado aqui no Faixa Livre várias vezes, empobrece muito o debate que deveria ser feito sobre que país temos, que país que nós queremos, qual é a situação do Brasil no mundo hoje bastante complicado, né? Tudo isso fica relativizado diante dessa polarização eleitoral que, na verdade, esconde certos, inclusive, consensos do ponto de vista da administração e da gestão do Estado. Né? A contenção de gastos, a prioridade ao capital financeiro, né? O sacrossanto equilíbrio orçamentário, né? Tudo isso fica obscurecido. Outro aspecto que eu acho que tem que chamar a atenção é que, ainda que eu acho que o favoritismo de Lula, com poucas medidas a serem tomadas daqui até outubro, deve se manter, é que a candidatura da extrema-direita, assim como as outras alternativas que se colocam, Caiado, Ratinho, etc. e tal, vão favorecer a formação de um Congresso Nacional com um perfil muito parecido com o que temos hoje. Né? Então, um dos aspectos muito deletério para a política brasileira, né, essa falência do presidencialismo de coalizão, né, pela emergência do centrão, né, do fisiologismo, da ditadura das emendas, tudo isso tende não só a permanecer, como pode ser que até piore, se é que é possível isso, né? Eu sempre digo aqui, Mauro, que o foco, acima de tudo, deveria se construir uma base parlamentar forte no campo da esquerda, centro-esquerda, diante de um quadro como esse grave que a gente tem, ainda mais, e eu faço um alerta aqui especial em relação à situação do Senado Federal, porque a extrema-direita vem com tudo para ocupar cargos no Senado, já com aquele discurso de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, falar no Supremo Tribunal Federal, o Luiz Edson Fachin ontem fez uma fala bastante significativa lá no STF, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, vai trazer para discussão contigo no programa. Agora, o Mauro, eu queria fazer uma pergunta que parece que tem uma resposta meio óbvia, mas é importante a gente parar para refletir num momento como esse que o país atravessa. As disputas eleitorais no Brasil, elas são decididas, de fato, pela classe trabalhadora, pela democracia popular do voto. Como é que você vê hoje a resolução, especialmente a escolha dos candidatos que vão comandar o país sendo feita nas eleições? A gente tem, de fato, uma democracia efetivamente popular que é comandada pelos interesses e pelo que deseja a classe trabalhadora? Bom, deixa eu voltar a um aspecto do anterior, né? Quer dizer, a composição do Congresso Nacional, ela fica ainda mais preocupante pelo fato de que não é apenas uma força de extrema-direita e as forças de direita contribuindo para uma maioria conservadora ou fisiológica no Congresso Nacional, seja no Senado ou na Câmara dos Deputados. O fato da aliança ampla no campo da centro-esquerda, do petismo, faz com que o palanque regional acaba também elegendo, às custas até da própria eleição do candidato à presidência, do Lula, candidatos mais conservadores. Né? Isso depende muito dos palanques estaduais, né? E das alianças que estão sendo feitas, segundo a visão do lulismo, essenciais para se garantir as eleições. Só que isso garante as eleições e, ao mesmo tempo, determina uma composição muito ruim no Congresso Nacional. E aí já caminho para responder a sua pergunta. Né? Eu tenho absoluta convicção de que nós vivemos uma crise do sistema político.
da forma de composição dos cargos eletivos, seja nas eleições majoritárias, seja nas eleições proporcionais. Isso se dá por uma tarefa não cumprida no chamado, né, mítico processo de democratização no pós-ditadura no Brasil. Quer dizer, uma verdadeira reforma política não foi feita. Aspectos, né, do próprio ciclo ditatorial permanecem, né? Uma distorção entre estados, por exemplo, lá, criado na época do Sarney, com senadores biônicos, né? Onde os grandes centros urbanos perdem proporcionalmente para pequenos estados que acabam tendo um peso na conjuntura e na composição das casas legislativas, né? Existe um aspecto estrutural que também não foi tocado, né, que se mantém e que gera a distorção que hoje vivemos, que é a enorme influência do poder econômico nos processos eleitorais. Né, medidas paliativas absolutamente insuficientes, né, da fiscalização de doações, etc. e tal, se mostraram ineficazes para impedir que o grande poder econômico acabe determinando e distorcendo, portanto, a vontade popular. E aí devemos acrescentar algo próprio da nossa formação social, que vem lá da nossa extração colonial e etc. e tal, que é o controle autoritário de regiões. Né? Muito se falou sobre isso, né? Que não, o Brasil superou isso, não somos uma república oligárquica, mas tem instrumentos muito parecidos com aquela época da oligarquia, né? Do chamado curral eleitoral, do voto de cabresto, que hoje se modernizou. Quer dizer, o que é hoje o controle autoritário de regiões? Você vai numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, são regiões tomadas pela milícia. E a milícia vai definir quais são os candidatos que podem ou não fazer campanha ali e mesmo que vão receber, né, as condições para fazer uma campanha massiva e eleger alguém. O segundo é o controle que as igrejas SA, essas empresas religiosas, né, essa falsificação de igrejas, né, controlado por pastores inescrupulosos, como esse infeliz do Malafaia e outros, controlam regiões e, através da orientação dos pastores, tem algo até mais violento do que o voto de cabresto, né, que elegeu o governador do estado do Rio de Janeiro, aquele infeliz do Witzel. Né? Isso não é muito diferente de outros estados do Brasil, controles regionais muito fortes. Isso acaba definindo uma distorção muito profunda no cenário eleitoral. Outro aspecto que eu acho que distorce a democracia brasileira é o tempo de televisão. É um absurdo que você determine o tempo de televisão pela proporção hoje existente no Congresso Nacional. Quer dizer, isso acaba distorcendo profundamente o tempo pelo qual os candidatos têm para oferecer a sua proposta à sociedade. Ainda mais numa sociedade midiática como a nossa, onde os grandes debates acabam tendo um peso tão grande. Né? Então, tudo isso me faz concluir que nós estamos numa crise sistêmica do processo político representativo no Brasil. Né? Crítica que foi explicitada em 2013 e profundamente ignorada pelas autoridades, pelo governo, por todos aqueles que ocuparam o cargo, né? Desde governos de centro-direita, centro-esquerda ou até de extrema-direita, ignoraram isso porque, de certa forma, parece que os beneficia. É isso, acima de tudo, beneficia essa turma, como você muito bem traz aqui para a gente. Ô, Mauro, eu queria avançar já aqui para o papo a respeito dessa reabertura que a gente teve ontem do ano legislativo. Não só do legislativo, mas também vamos falar sobre o judiciário. Primeiro, começar pelo Congresso Nacional. O que a gente pode esperar desse ano de 2026 no Congresso, Oyase, com um legislativo comprometido até o último fio de cabelo com essas investigações relativas ao orçamento secreto, investigações que têm sido conduzidas lá pelo Supremo Tribunal Federal, também essa situação envolvendo o caso Master, que tomou conta do noticiário ao longo dos últimos dias e que envolve não só o legislativo, mas também o judiciário, o próprio executivo, enfim. Em relação ao legislativo, o que a gente pode ter daqui até as eleições presidenciais? Ontem eu conversei até com o Chico Alencar, deputado federal pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro. Ele falou que os trabalhos devem seguir ali até o meio do ano e depois, por conta das eleições, a situação deve mudar um pouquinho.
os trabalhos legislativos vão ficar prejudicados, mas pelo menos até o meio do ano, o que é que a gente pode esperar da atuação do Congresso Nacional nesse ano eleitoral, diante dessas situações que ele enfrenta, orçamento secreto e caso Master? Um grande abraço para o meu amigo Chico Alencar, né? E o seu eterno otimismo. Ele falou que os trabalhos vão continuar, quer dizer que eles estavam trabalhando. Isso é um negócio que me enche de esperança, né? Eu fico absolutamente assustado. Eles vão continuar fazendo o que vieram fazendo durante esses 3 anos do mandato do Lula, né? Ou seja, eles ficaram atrapalhando profundamente o país, né? É um Congresso Nacional absolutamente de costas para os interesses reais do país. Estão muito preocupados com seus próprios interesses, né? A gente passou aí pela tentativa de blindagem, a gente passa aí pela grande celeuma que é, né, das emendas do orçamento secreto e questões mais de fundo que exigiriam uma reflexão do legislativa nem sequer passam perto daquela casa ali, daquela casa de leis, né? Eu não sei se é uma casa de leis aquilo. Então, assim, com todo respeito aos valorosos deputados que levam a sério aquilo, entre eles o meu amigo Chico Alencar, né? Eu duvido que a continuidade dos trabalhos leve a alguma coisa mais essencial do que a mesma disputa que nós temos visto, né? Que é muito esvaziada de substância política mais significativa, né? Nós vamos continuar vendo aí a dinâmica da liberação de emendas e etc. Ano eleitoral é sempre um ano atípico do ponto de vista legislativo. Está todo mundo mais preocupado com o cenário que vai vir do que colocado agora. Num contexto de frente amplíssima, né, que é uma maneira delicada de falar desse rebaixamento total da conciliação de classes, né, segmentos que são do governo tendem a se descolar do governo, vão ter seus próprios interesses, né? Aquela frentona, né, que pega partidos que estão na base do governo, tende a pensar na eleição dos seus deputados, dos seus senadores e, inclusive, com candidaturas próprias à presidência da República. Então, nós temos um cenário onde o executivo vai se enfraquecer sobremaneira. Ele pode contar com as coisas que tem feito até então, mas eu acho que vai poder contar muito pouco com a boa vontade do Congresso Nacional. Até porque algumas medidas do Poder Executivo devem tentar, né, diminuir esse espaço político do Congresso daquelas forças que vão disputar com ele a candidatura principal à presidência da República, né? Do ponto de vista do judiciário, a gente, né, do ponto de vista do imaginário político, cometeu alguns equívocos no período passado. As pessoas começaram a acreditar que aquilo ali era sério, né? Que ele era uma instituição acima dos interesses particulares da disputa para garantir a constitucionalidade, né? Afinal de contas, tiveram um papel importante no julgamento dos golpistas, etc. e tal. Isso obscureceu o fato que aquela é uma casa com tantas contradições como o seu vizinho, né? E aí o Toffoli envolvido até a medula com o caso Master, né? Que é um escândalo, né? Tanto do ponto de vista do judiciário quanto do ponto de vista do parlamento, que isso não revele um lado obscuro da República que todos nós conhecíamos, né? Mas que o bom e velho público parece que não levava em consideração, que é o enorme poder de influência que essas instituições financeiras têm sobre os órgãos da República, né? E aí, quando a gente fala do judiciário e do legislativo, lembremos que, né, os maiores financiadores de todas as campanhas, inclusive as majoritárias, vêm desse segmento financeiro. E a gente sabe que eles vão cobrar a conta ali, né? Então, eu não tenho muita expectativa de que isso até o meio do ano funcione mais ou menos normalmente, e depois do ano que vai começar a campanha. Ela já começou ano passado. Deve seguir, e aquilo que a gente tem percebido como tensões entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, não só permanecerão, como tende a se agravar. Vamos repercutir já uma fala do ministro Luiz Edson Fachin na abertura dos trabalhos lá no Supremo Tribunal Federal. Antes disso, Mauro, só quero lembrar aqui quem está chegando na nossa transmissão, não deixe de se inscrever no canal,
se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu gostei aqui na transmissão de hoje, se engaje com o programa, manda aqui a sua mensagem no chat com perguntas, envie o seu superchat, seu super sticker, apoie aqui o nosso programa. É muito importante esse engajamento que vocês criam aqui com o canal, para o Faixa Livre chegar a mais pessoas, avançar nesse projeto em defesa da classe trabalhadora. Então, não deixa aqui de se inscrever de graça, não paga absolutamente nada, deixa a sua mensagem aqui no chat, compartilhe a nossa live com seus amigos. Bem importante esse engajamento que vocês criam conosco. Ô Mauro, eu queria continuar falando sobre o Congresso Nacional. Queria agora trazer uma fala que foi feita ontem pelo presidente do Senado, consequentemente presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, na abertura dos trabalhos do Congresso ontem. Ele disse que o Congresso Nacional tem um compromisso permanente de melhorar a vida da população. Você está de acordo com esse tipo de fala do Alcolumbre, ô Mauro? Com quem os parlamentares têm compromisso de fato, ô Mauro, diante do que a gente tem visto ao longo desses últimos tempos? Pelo menos o Alcolumbre garante que há esse comprometimento com a população. É por aí, ô Mauro? A gente, já que nós transitamos para o reino do humor, né? O Alcolumbre, eu acho que ele tem um humor bastante refinado. Eu vou citar o Milor Fernandes, né? Quer dizer, nesse aspecto é menos o Florestan e mais o Milor que pode nos esclarecer. O Milor Fernandes tem uma frase que ele fala o seguinte: certas pessoas da República tentam resolver o problema do país e o máximo que conseguem é ficar ricos. Eu acho que é um pouco essa a perspectiva do que ele está dizendo, de que atende aos maiores interesses da população, começando pelos deles, né? Acho, assim, reforçar o que acabamos de dizer. Se a gente pega esses 2 últimos anos legislativos, a gente pode contar numa mão projetos mais de fundo que atenderam aos interesses reais da população, né? Quer dizer, um Congresso Nacional que se move por redes sociais, quer dizer, mesmo o endurecimento das medidas contra a influência perniciosa das redes sociais sobre a infância, etc., tal, que foi denunciado ali pelo FELCA, isso vem, né? Não vem do Congresso Nacional, veio do FELCA. E outros aspectos que a gente pode chamar a atenção. Veja, você tem um projeto apresentado pelo governo de segurança pública, né? Que, sem entrar numa análise mais profunda do que ele propõe, era um projeto mais de fundo para pensar a segurança pública. Isso está enrolando lá até agora, sem sequer ter uma resposta definitiva. Então, eu só posso achar que isso está no reino do humor, né? Para falar de humor, o Jô Soares tinha um cenário, um dos esquetes do seu programa Vivo Gordo, em que era um palhaço que se dizia que não tinha mais sentido sua profissão porque a realidade estava fazendo piadas prontas, né? Então, eu acho que é isso. Eu só posso entender isso como um sarcasmo muito grande do Alcolumbre, né? O Congresso Nacional, que sempre foi ruim, nos últimos anos tem se esmerado na tentativa de ficar pior a cada dia, né? Eu achei que depois daquela votação do impeachment da Dilma, aquele show de horrores que foi aquelas declarações, não poderíamos chegar mais baixo, mas no Brasil a gente nunca deve afirmar isso, né? Sempre tem um andar de baixo que a gente pode descer um pouco mais, e o Congresso Nacional é um escárnio, né? É um escárnio. Ele, né, uma coisa mais séria, teria que fazer um processo de reforma política radical para poder impedir que certas pessoas cheguem à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal com a qualidade que tem. Veja esse infeliz do Nicolas como um exemplo claro do que é a qualidade que está ali. Vou falar do Senado, você tem que falar da Damares, né? Quer dizer, uma pessoa que teve a atividade que ela teve na situação de governo, num governo do Bolsonaro, deveria não se eleger, mas ser impedida de participar da vida política. E ela está lá como senadora, né? Então, a gente tem aí uma boa ideia do que temos perante os próximos meses até as eleições. Não tenha dúvida. E enquanto o Alcolumbre falou desse compromisso do Congresso com o povo, o Hugo Mota, o presidente da Câmara, disse que será um ano de entregas do Congresso, que a Câmara vai destinar emendas para atender as regiões mais diversas do país, enfim, vai focar
tema da redução das jornadas de trabalho, discutir a questão da jornada 6x1, as relações de trabalho entre os trabalhadores para o aplicativo e as plataformas, enfim. Agora me chamou a atenção essa fala do Hugo Mota de destinar as emendas para atender as regiões mais diversas do país, ou seja, o Mauro, essa lógica do orçamento secreto, ele quer ampliar cada vez mais para conseguir oferecer recursos para mais parlamentares e ter compromissos estabelecidos por essa turma, né? Pois é, voltando àquilo que você perguntava, a gente estava refletindo aqui, né? A gente vai ter uma eleição no país, tá? Então, enquanto algumas pessoas vão pensar em fazer folhetinhos para apresentar seu nome, tem deputados com uma carteira de emendas chegando numa região, né, fazendo caridade com o chapéu alheio, não é isso? Quer dizer, ele pega uma parte do orçamento para poder jogar no município e ali garantir sua eleição. Quer dizer, que tipo de disputa, né, igualitária se dá entre candidatos quando você tem os atuais deputados, essa corja, né, da qualidade duvidosa que nós estamos falando, com poder de emendas para poder realizar coisas. E a ideia de que agora vai sair as entregas, eu só posso colocar também na categoria do humor, né? Quer dizer, toda a comoção que tivemos no Brasil da luta pela jornada, né, contra a escala 6x1 já deveria ter produzido efeitos mais incisivos na legislação. O que dizer dos trabalhadores de aplicativo, né, que é uma verdadeira vergonha as condições de trabalho a que são submetidos os entregadores, né, assim como aquelas de plataformas como Uber, etc. e tal. Isso passou batido durante todo esse tempo, apesar da grande mobilização social que produziu, por exemplo, na escala 6x1. Então, será um ano de entregas? Eu acho que será um ano de campanha. Né? Será um ano de campanha. Né? Será um ano onde as emendas vão gerar campanha nas regiões para garantir que esses senhores que hoje ocupam cargos possam, aqueles que assim pretendem, serem novamente recolocados nas suas fileiras. Então, veja, voltando a essa questão, né? Quer dizer, uma situação como a nossa, um quadro lamentável como é o Congresso Nacional, seja no Senado ou seja na Câmara dos Deputados, exigiria uma renovação total, exigiria uma grande taxa de renovação. Com esses instrumentos que ele dispõe, a gente vai ter muita dificuldade em renovar esse Congresso. Eu não sei há quanto tempo, né, que eu já escuto essa ideia de que não, vamos fazer uma grande frente para garantir o PT no governo, porque isso vai garantir uma imensa bancada que aí sim vai ter. Isso nunca acontecerá no Brasil, né, principalmente pelo fato de que o petismo optou por uma política de conciliação de classes e ajuda a eleger aqueles algozes do seu próprio governo no Congresso seguinte. Então eu fico muito assim, pouco crente, pouco otimista de que nós teremos nas eleições uma reviravolta em um Congresso Nacional à altura das necessidades desse país, né? Eu acho pouco provável que isso venha a acontecer. O Mauro, eu quero trazer aqui um comentário de um espectador nosso que vai justamente no sentido do que a gente está debatendo aqui. O José Jobson faz uma ironia aqui. Ele diz aqui o seguinte: democracia com voto obrigatório é fake. Risos. Eu queria saber o que a PCB pensa a respeito disso, dessa obrigatoriedade do voto no país hoje. Em outubro, os brasileiros novamente serão obrigados a irem às urnas, obrigados entre aspas, né? Você paga ali uma multa caso você não vá fazer o seu voto, enfim, e seria uma multa quase que simbólica, enfim, e pode não votar. Mas, de toda forma, o voto na teoria ele é obrigatório. Como é que o PCB pensa esse voto obrigatório no Brasil? Então, a gente não pode deslocar a discussão da obrigatoriedade do voto daquilo que eu falava antes. Se você tem um país onde o poder econômico manda, você tem um país de controle autoritário de regiões, o que implica no controle do voto. Né? Quando você acresce a isso a obrigatoriedade, né,
você acresce aí a ideia de que você tem currais eleitorais que vão despejar votos numa outra alternativa ali colocada, que esses donos das regiões e do dinheiro, né, definirem. Né? Então, é um contrassenso. Né? Ao mesmo tempo, você tem, na obrigatoriedade do voto, né, aquela famosa ideia de que isso leva as pessoas a pensar na política. Ora, eu acho que a gente pensa. A época do ano em que a gente pensa menos na política são as eleições. Né? As eleições acabam sendo um cenário de disputa de grandes propagandas, grandes empresas publicitárias para vender seu produto na forma de candidatos. Né? Muito pouco se avalia, muito pouco se faz uma verdadeira avaliação profunda da gestão e da atuação desses deputados e desses senadores. Né? Institutos em outras formas, em outros países, funcionam no sentido de uma avaliação constante, inclusive na possibilidade de perda do mandato. Nós debatemos aqui com o Requião, né? Você estava presente, e o Requião falava da questão imperativa dos programas. Isso seria um instrumento, né? Muito mais do que o voto obrigatório, a questão de que aqueles que se elejam sobre certos princípios, certos programas, se não atuarem de acordo com aquilo que prometeram nas eleições, não é promessas de eu vou fazer uma ponte ou não, são princípios, né? Quer dizer, é absurdo, né? Um cara que se elege com um discurso de direita contra o governo, depois aceitar um ministério no governo que ele mesmo criticou tanto, né? Só para dar um exemplo, né? Eu sou o candidato da educação, chega lá e vota contra questões essenciais para manter a educação no país. Quer dizer, esse tipo de coisa deveria ter um tipo de recal, né? Não gosto da palavra, mas um tipo de avaliação permanente que permitisse à população retirar aqueles que ela votou e que não demonstraram corresponder à confiança que neles foi depositada. Agora, veja, a obrigatoriedade do voto acaba influenciando nisso em que medida? Se você pergunta para as pessoas, várias pesquisas apontam isso, em quem ela votou, existe uma amnésia muito grande, em algum sentido, uma amnésia conveniente. Né? As pessoas esquecem ou querem esquecer em quem votaram, principalmente do ponto de vista proporcional para deputados, vereadores, etc. e tal. Então, como exigir que essa população obrigada a votar tenha algum tipo de controle sobre aqueles que foram eleitos? Né? É muito pouco provável. O mais correto do ponto de vista de princípio seria o voto facultativo. Né? Quer dizer, o voto facultativo, pelo menos, teria a possibilidade de mostrar como indicativo que tem muita gente descontente com isso. Aonde isso se expressa no processo eleitoral no Brasil? Né? Nas ausências, você vai lá e justifica e não vota, no voto em branco, né? No voto nulo, que raramente é considerado do ponto de vista de uma vontade política. Ela acaba juntando uma porção de descontentamentos e outras coisas que acabam se materializando ali, impossível de serem avaliadas. Né? Eu adoraria poder opinar numa urna eletrônica para botar um voto, não vou votar em ninguém porque eu não concordo com isso que está aí. Seria ótimo, né? Se pudesse sugerir, eu sugeriria a cor vermelha para a tecla. Né? Aí nós teríamos uma dimensão de pessoas que estão muito descontentes com a forma de representação hoje existente no nosso país. Muito mais precisa para contabilizar do que essa coisa, né, sem substância do voto branco ou do voto nulo, que acaba juntando nele uma série de fatores impossíveis de quantificar. Mauro, eu queria avançar para a gente falar um pouco a respeito desse caso do Banco Master, né? Um escândalo que motivou, inclusive, a retomada da discussão sobre um código de conduta que acabou virando código de ética lá no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. Mas eu queria já rapidamente saber da tua opinião a respeito da postura do ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal, também o próprio Alexandre de Moraes, né, essa suspeita aí de conflito de interesses diante da esposa dele, que tinha um contrato lá para defender o Banco Master, enfim, o escritório de advocacia da esposa dele. Essa também, a necessidade de se debater no Supremo Tribunal Federal esse código de ética. Aliás, a Carmen Lúcia vai relatar esse tema lá na Suprema Corte. O Edson Fachin, presidente
do Supremo deu muita ênfase a essa discussão, a esse tema ontem, no seu discurso de abertura. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma outra questão que ele trouxe relacionada a um protagonismo excessivo do STF, enfim, mas primeiro, Código de Ética e caso Master, como é que você avalia tudo isso? Permite uma história para refletir sobre esse ministro Toffoli, né? Quando ele era ministro do Tribunal Eleitoral, ele rechaçou as contas do PCB de 2014, da campanha eleitoral na qual eu fui candidato à presidência pelo PCB. E alguns dos argumentos para ele rejeitar as contas do PCB era o fato de que não havia apresentado os canhotos, os bilhetes de passagem de aviões de carreira normal, né, que a gente fazia para usar a campanha, porque não temos acesso a jatinhos do Banco Master e outras bondades de empresários para poder fazer campanha nacional. Então, veja, ele queria que tivesse os canhotos de todas as passagens, apesar de ter comprovado nas nossas contas todos os recibos de compra de passagem. Outro que ele queria saber, gastos com cursos de formação que o partido havia feito, não apenas os gastos que foram considerados, mas ele queria a lista dos participantes. Esse é o senhor Toffoli, né, que é sócio de resort, que viaja em jatinhos do Banco Master, que pediu sigilo sobre a investigação desse escândalo para poder proteger os seus e a si mesmo, né? Então, veja, por isso que eu acho bastante estranho que a gente utilize a palavra ética para tratar disso, né? Um código de conduta e um código ético. Veja bem, né, certas coisas deveriam ser implícitas, né? Como é que é possível a Suprema Corte de um país receber favores de empresários do tipo do Banco Master, né? E veja, o Banco Master está agora sobre as luzes porque está sendo investigado, mas esses senhores viajam frequentemente para a Europa para fazer conferências, etc. e tal, financiados por alguém, né? Então, como é que isso é possível? Sem entrar na história de advogados que têm escritórios com representantes que levam questões ao Supremo Tribunal Federal em que parentes vão julgar isso. Quer dizer, esse é um bom exemplo daquilo que eu falava da falência institucional da política brasileira, né? Quando a gente falava do controle externo do judiciário, os juízes tinham verdadeira urticária. É absurdo. Como é que um órgão vai ficar assim para fiscalizar o que estamos fazendo? Nós somos a Suprema Corte, etc. e tal. Bom, o que eu quero dizer é que isso traz implícito, né? Traz implícito e explicitamente que aqueles que estão numa casa como essa devem se comportar de certa maneira. Eu acho interessante que tenha que escrever um código de ética para isso. Certo? Por exemplo, eu sou professor aposentado numa universidade pública federal, certo? Ora, se eu recebo um salário da Universidade Pública Federal para dar aula, fazer pesquisas, avaliar projetos de pesquisa, participar de bancas, etc. e tal, se espera que eu faça isso, né? Que eu acorde de manhã para dar aula, que eu participe de bancas, e eu vou ter que fazer isso e prestar contas disso para progredir na carreira, certo? Imagina se tivesse um código de ética dizendo, o senhor precisa dar aula. É absurdo, né? Eu estou contratado para isso, isso que eu tenho que ser feito, e na minha avaliação, isso vai ser levado em conta pelos meus pares, né? Portanto, olha, dizer, quando o Supremo Federal se senta para pensar um código, dizendo que, olha, não cai bem a um membro da Suprema Corte aceitar ser pago para participar de um evento no exterior, sabe? Eu acho que chegamos à raia do absurdo, né? Quer dizer, vamos pensar no caso concreto do Toffoli, né? Alguém precisaria dizer para ele que um processo que entra na Suprema Corte para ser avaliado, né? E que envolve um sócio dele, né? Um resort no Paraná, né? Ele não deveria aceitar isso, deveria ele próprio se colocar como suspensão. Eu acho absurdo. Isso não deveria estar escrito, né? Isso deveria ser óbvio, né? Para ele e para os seus pares, né? Quer dizer, isso, se você vai para qualquer nível do sistema judiciário,
né, um juiz pode ser considerado por suspeição por ter algum tipo de relação com aquele que está sendo julgado. Né? Um advogado de defesa bom ou um promotor pode detectar isso e falar, olha, eu quero que esse processo seja julgado por outro juiz, porque esse juiz é parente do cara que está sendo julgado, ou é funcionário dele. Né? Então, isso é um absurdo. Quer dizer, voltamos àquilo que eu falava. Né? De certa maneira, a gente acabou cobrindo o judiciário com um certo verniz, né, de respeitabilidade, de isenção, de guardião das instituições, que o Supremo Tribunal Federal, ao longo da sua história, não se demonstrou, vamos dizer assim, digno dessa deferência que foi dada nos últimos anos. Né? Eu quero me furtar a comentar o senhor, né, Alexandre de Moraes. Né? Toda vez que eu falo de Alexandre de Moraes, quando ele estava no importante papel de ser relator de um caso de julgamento, num caso tão importante como esse, do golpe, né, eu sempre comecei minhas considerações dizendo que de golpe ele entende porque foi indicado por um golpista. Certo? Ele foi indicado pelo Temer, que foi um golpista, sobre um processo, sob as bênçãos jurídicas do Supremo Tribunal Federal, né, do senhor Lewandowski, atual ministro da Justiça, né, que referendou um processo esdrúxulo do ponto de vista jurídico, sobre todos os aspectos, que levou à cassação da Dilma. E esse cara chega ao Supremo Tribunal Federal como guardião das instituições e daqueles que pode julgar quem foi golpista. Né? Então, eu não tenho muita deferência por capas, por instituições, guardo todas elas o mesmo descrédito que guarda o Estado burguês. Portanto, eu não me surpreendo com isso. O fato deles estarem tentando discutir um código de ética, um código de conduta, é revelador. O fato de eles estarem tendo muita dificuldade em aceitar isso é mais revelador ainda. Está com o meu microfone fechado aqui, peço desculpas. Mauro, o Lewandowski já até saiu do Ministério da Justiça agora no início do ano, já se desincompatibilizou, não é mais ministro, enfim. Mas o que você traz aqui para a gente é exatamente o que a gente tem, acima de tudo, entendido como funciona a Suprema Corte e os poderes aqui no país. É revelador que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, discuta um código de ética, algo que deveria ser natural na atuação de um magistrado, você não ter conflito de interesses ali com quem você vai julgar, acima de tudo. Aliás, o Fachin admitiu ontem, em uma outra fala dele, nessa abertura dos trabalhos lá no STF, que, em poucas palavras, o Supremo precisa se autocorrigir, que é hora de ponderações depois de a Corte assumir o protagonismo político no país para evitar um golpe de Estado. Essa foi a síntese da fala do Luiz Edson Fachin na abertura dos trabalhos, mais uma das falas do ministro. Eu queria saber de você, Mauro, qual é o peso que esse tipo de declaração tem e o que é que ele pode produzir para o país, considerando que temos ainda uma extrema-direita bastante mobilizada. O Fachin admite ontem que o Supremo extrapolou determinados limites e assumiu um protagonismo político. Como é que você avalia essa fala e a representação que ela tem para o país? Tanto aqui no Faixa Livre como no blog da Boitempo, na época do julgamento do golpe, né, me espantava essa assertiva de que os juízes deveriam votar independente, né, sem nenhuma interferência política, né, não era um julgamento político, etc. e tal. Ora, veja bem, nada no Estado burguês no Brasil está isento de ser cortado por interesses políticos, certo? E eu não acredito nesse mito, né, da pureza do direito, de que ele julga sem ser influenciado por motivos políticos, por motivos econômicos, por motivos religiosos, etc. e tal. Né? Eu duvido disso e acho que isso é impossível. Né? A questão aí não é que ele não seja cortado por interesses políticos. A questão é muito mais séria. Né? Cortado por interesses políticos quer dizer que, né, o ministro indicado pelo Bolsonaro, terrivelmente evangélico, vai ter uma certa dificuldade de isenção a julgar um tema que toque. É lógico que ele vai ter. Né? É impossível não ter. Né? A questão é da transparência. Né? A questão da transparência. Esse é um indivíduo que está togado,
para cumprir uma tarefa de Estado e ele tem que julgar de acordo com a lei, certo? Então, se o ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal tiver que julgar algo a respeito da laicidade do Estado, ele deve votar de acordo com a laicidade do Estado, porque é o que está na Constituição, certo? E as preferências dele não me interessam, certo? Isso é o mínimo que nós temos que dizer. Dizer para um juiz da Suprema Corte do Brasil, certo? Que ele deve tomar cuidado com a sua figura pública, né? Que ele não pode sair falando o que ele quiser porque ele representa uma instituição. É lamentável que alguém tenha que lembrar alguém que isso é uma função que vem junto com o encargo que ele ocupa no Estado, né? Eu acredito que nós estamos diante de algo que eu também tenho insistido bastante, né? Esse protagonismo político do Supremo Tribunal Federal é um indicativo da crise sistêmica que eu tenho apontado, né? Na verdade, nós estamos diante do naufrágio da teoria política moderna, né? Quer dizer, a ideia de que o Estado se controla a si mesmo por um equilíbrio de poderes, que está na base dessas instituições, se mostrou absolutamente falso, né? O legislativo deveria fiscalizar o executivo, mas o legislativo e o executivo fazem um acordo com troca. Veja que interessante, né? Como é que pode uma instituição que fiscalizará a outra ceder membros para que a outra instituição funcione, né? Uma instituição séria, um país sério, não deveria permitir que deputados e senadores ocupassem cargos no executivo. Como é que ele pode fiscalizar aquele que ele participa, né? O judiciário fica acima disso, veja só esse mito, né? O judiciário está acima disso para poder julgar com imparcialidade. É verdade? Então, Lewandowski atravessou a rua, foi julgar um processo de impeachment, sem ser absolutamente influenciado por nada, apenas para dizer do rito que deveria ser seguido, né? Isso não existe, né? Então, assim, faz tempo que a gente está falando, existe uma hipertrofia do judiciário no Brasil. Agora, a gente tem que entender por que essa hipertrofia do judiciário se apresentou nesse momento. Não foi para garantir as instituições porque tinha um risco de golpe, né? Porque se isso fosse verdade, 64 não teria acontecido. Né? O judiciário deveria se reunir e falar, senhores militares, vocês não podem interromper, caçar um presidente da República, né? Suspender eleições, caçar deputados. Cadê o Supremo Tribunal Federal em 1964? Não existiu isso, né? Mas agora mudou e o Supremo Federal está aí para impedir golpes. Se o golpe tivesse se consolidado, certo? A pergunta que tem que ser feita é se o judiciário conseguiria impedir. Aquele senhor que contratou para o seu próprio gabinete um general, ele teria autonomia para poder falar contra um golpe militar consolidado, né? Então, eu acho que isso está naquela lista, Anderson, daquilo que, como que as pessoas mal informadas se assustam com o óbvio, né? Se o Supremo Federal tem um protagonismo, é porque falhou as sacrossantas ferramentas do equilíbrio entre poderes. Houve um desequilíbrio de poderes. Agora, durante o governo Bolsonaro fez lambanças milhões de vezes mais graves do que aquelas que levaram a presidente Dilma ao processo de impeachment. Por que não ocorreu um processo de impeachment dessa casa que existe para garantir a Constituição? Porque houve uma reunião entre o Supremo Tribunal Federal, os militares e o Congresso Nacional para fazer um acordo que garantia que o infeliz miliciano continuasse no mandato até o fim do seu mandato. Isso foi para garantir as instituições também? Houve alguma troca nisso? Então, mais uma vez, só se espanta com isso aquele que é profundamente desinformado do que é o Estado burguês e seus interesses. Mauro, eu queria mudar de assunto aqui, estamos chegando no finalzinho do nosso papo, para te questionar a respeito de um outro tema que eu julgo importante nesse ano eleitoral, que é, obviamente, a postura da esquerda dita radical, a esquerda que não se rendeu, como a gente chama aqui no programa, nessas eleições burguesas. A UP lançou, no fim da semana passada, a pré-candidatura da Samara Martins para a presidência da República. A Unidade Popular pelo Socialismo lançou aí
a sua pré-candidata, é o primeiro partido dessa esquerda dita revolucionária que lança uma pré-candidatura à presidência da República. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da postura que o PCB deve tomar. A gente sabe que isso deve ser ainda discutido, debatido internamente no partido, mas de toda forma, como é que andam essas discussões? O PCB pensa em lançar uma candidatura à presidência da República esse ano? É possível a construção de uma candidatura unitária, digamos assim, do campo dito revolucionário? Como é que o PCB pensa esse possível postulante às eleições em 2026, eleições presidenciais? Olha, a gente sempre trabalhou incansavelmente, né, para uma frente de esquerda que apresentasse, principalmente no contexto do primeiro turno, uma alternativa crítica, né, uma oposição consequente e crítica aos caminhos tomados pelo Brasil sob a égide da conciliação de classes, né? E na frente de lutas sociais temos um consenso bastante grande, né, sobre qual é a natureza dessa crítica, o que é necessário. Infelizmente, né, quando você cai num cenário eleitoral, essa unidade em relação às lutas sociais se fragmenta. É natural que isso ocorra, né? Por exemplo, posições muito críticas à atuação do PT em governo, dentro do próprio PT, se centralizam para votar na candidatura do Lula no primeiro turno, independente, né, das críticas que teceram durante todo esse período, o que é natural de se supor. A esquerda, que não se rendeu, né, está muito fragmentada, né? A gente saúda aí a Samara e a UP na iniciativa de apresentar uma candidatura, né? Estamos totalmente abertos a essa discussão, estamos totalmente abertos à discussão da frente. Nós vamos ter uma reunião específica no Comitê Central para debater esse tema, para debater o tema das eleições, e nós acreditamos que esse é o momento das forças políticas apresentarem suas alternativas e seus programas, até para pensar numa possível unidade posterior. Então, provavelmente, eu não posso adiantar isso, porque depende da reunião do Comitê Central, e a gente leva muito a sério, né, essa nossa instância coletiva de direção, para avaliar o cenário e provavelmente apresentar uma pré-candidatura até para poder fazer esse debate da unidade da esquerda, né? Eu acho que isso se enfraquece pela posição do PSOL, né, que acaba revertendo uma decisão congressual deles de não participar do governo e participa do governo, né? Participando do governo já vem claramente um alinhamento prévio à candidatura de Lula, né? Não questiona a autonomia desse partido e suas razões, mas isso faz com que o pessoal já dê um recado para o conjunto da esquerda para dizer: não estarei com vocês em qualquer tentativa de politizar as eleições no primeiro turno, para mostrar o quanto é pernicioso a ausência de debate político, né, em torno do abafamento disso pelo carisma pessoal de qualquer pessoa que seja, né? Então, o PCB analisa isso com preocupação. Provavelmente, nessa nossa reunião, vamos avaliar todos os cenários e, até para poder discutir um cenário de unidade na esquerda, apresentar uma pré-candidatura programática, né? Nós temos certeza que, além da candidatura da UP, da camarada Samara, nós teremos também outras candidaturas no campo da esquerda que devem se apresentar. E a gente tem discutido com todo mundo. Temos feito reuniões bilaterais exatamente com todo mundo, à esquerda e mesmo dentro do centro-esquerda, para avaliar os diferentes cenários e diferentes possibilidades. Para participar desse debate, um dos instrumentos para isso é uma pré-candidatura e possivelmente é por esse caminho que o PCB trilhará até as eleições de 2026. Mauro, o que produz essa fragmentação no campo da esquerda dita revolucionária na tua avaliação? Por que há essa divisão hoje nesse campo, diante de um cenário tão grave que o país enfrenta, uma extrema-direita absolutamente articulada, ainda que nesse momento busque ali uma alternativa ao bolsonarismo, a extrema-direita se movimenta, enquanto a esquerda parece paralisada diante dessa dificuldade que ela tem de se organizar. O que você considera que é fundamental para produzir essa fragmentação do nosso campo? Acho que dois fatores fundamentais. Primeiro, que ainda que não seja consensual entre a esquerda no Brasil,
Eu estou convencido, e o PCB está convencido, que nós sofremos uma derrota política, uma derrota de classe, uma derrota profunda, né? Tanto na permanência do petismo e a sua metamorfose em lulismo, né? Quanto pela fragmentação e a derrota da própria classe diante do capital, os reflexos que a reestruturação produtiva produziu na própria classe trabalhadora. Então, seria estranho que uma classe trabalhadora derrotada e fragmentada se expressasse politicamente num campo de unidade, né? Quer dizer, a fragmentação da esquerda é a fragmentação que expressa politicamente a própria fragmentação e derrota da classe. O segundo elemento que acaba produzindo essa situação momentânea da esquerda no Brasil é o sequestro do termo esquerda e a proposta da esquerda por uma força política que hegemonizou a política brasileira, que, né, mantém-se na presidência da República já por vários mandatos e acaba ocupando esse espaço, né? Então, essa ideia de que vamos superar o PT por fora, eu sempre discordei, não é possível isso no primeiro momento, né? Essa não é uma hegemonia sem razão de ser, sem base, ela existe e se consolidou. Só que, infelizmente, para a própria classe trabalhadora, se consolidou na direção de uma conciliação de classes que aprofundou essa derrota e essa fragmentação da classe trabalhadora. Agora, por último, eu diria o seguinte, né? Vamos retomar aqui a situação do George Floyd e daquele policial que apertava o seu pescoço impedindo que ele respirasse, né? Seria um absurdo perguntar para o George Floyd por que ele não respira. Se ele pudesse dizer, ele diria, eu não consigo respirar porque tem um infeliz fascista apertando meu pescoço. Então, quando a gente fala a esquerda está fragmentada, me soa algo estranho, né? Algo meio assim, bastante bizarro, né? Eu acho que deveria perguntar para aqueles que estão com o pescoço em volta da nossa jugular, nos apertando, né? O Estado burguês, né? Essa estrutura política que exila da própria disputa que deveria ser política, a própria política, né? A falta de condições de um verdadeiro debate no processo eleitoral, tudo isso são grandes e fortes mãos sobre o pescoço da esquerda. Por isso que a gente está com uma certa dificuldade de respirar. Mas a gente ainda está vivo, ainda sabe morder e ainda vai poder dar pelo menos sinais de vida, que é o que a esquerda tem feito nesse momento, e é muito importante que ela faça. Por isso a gente saúda todos aqueles que não se renderam, né? A UP, o PSTU, né? Todas aquelas forças de esquerda, o PCB, que souberam sobreviver a isso. E alerta aos nossos colegas que estão tentados aquelas enormes flexibilidades táticas e exilar os princípios políticos para uma estratégia que nunca virá, que esse não é um bom caminho para poder resgatar o papel da esquerda nesse país. Agora, o Mauro, eu peço até licença para a Luciana, que já está aqui nos bastidores nos aguardando, mas me veio uma última questão a partir dessa tua fala que você fez, que o Estado burguês, ele, de alguma forma, dificulta a atuação da esquerda, especialmente nos processos eleitorais. A extrema-direita não enfrentou esse mesmo problema lá atrás, quando começou a se construir essa ideia do bolsonarismo e acabou ganhando visibilidade e viabilidade a partir justamente desse questionamento do Estado burguês, de alguma forma? Como é que você avalia esse tipo de argumento de que, não, a esquerda ela é prejudicada a partir de um Estado burguês que dificulta a sua atuação, a sua participação no cenário político? A extrema-direita, de alguma forma, não passou por algo semelhante e conseguiu ganhar visibilidade e viabilidade a partir do questionamento desse Estado burguês? Pedindo desculpa à minha amiga Luciana, que eu aproveito para mandar um abraço para ela, o que falta, né, à esquerda, que a extrema-direita tinha em grande quantidade, é o banner, né? É o financiamento que ela teve dos think tankers, né? Todo o recurso que a extrema-direita mundial jogou decisivamente no Brasil, e tem muito pouca gente jogando isso para a esquerda brasileira sobreviver. Nós não esperamos do Estado burguês que nos auxilie, né? O papel do Estado burguês é impedir que a esquerda exista, mas ela é bastante operativa nessa direção, né?
existe hoje uma invisibilidade da política de esquerda no Brasil, porque ela foi demonizada durante muito tempo, né? Quer dizer, o anticomunismo é algo incrustado no Brasil, né? Existem as formas pela qual o Estado burguês acaba atuando para impedir isso. Uma delas, por exemplo, é esse desclassificado desse ministro do Supremo Tribunal Federal rejeitando contas de um partido, né, que não chegou a gastar 40 mil reais numa campanha, enquanto fecha os olhos para campanhas milionárias com enormes irregularidades que aconteceram e que foram analisadas pelo seu próprio Tribunal Eleitoral. Né? Nós também, isso não reclamamos, o Estado burguês está aí para isso mesmo, para nos impedir. Né? Agora, a extrema-direita também conta com uma situação que vários autores têm apontado, que é o abandono da esquerda, mesmo daquela que não se rendeu, de uma perspectiva de ruptura antissistêmica. E quando a extrema-direita assumiu o discurso antissistêmico, ela capturou um descontentamento que faz com que ela tivesse uma força que não teria. A questão das redes sociais, né? O Bolsonaro gosta de dizer, eu tinha pouco tempo de televisão, mas eu também fui eleito presidente nas redes sociais, etc. E tal. Sim, mas ele esquece de dizer que ele contratou empresas de Israel, da Espanha, de fábricas de likes, a custos milionários, que o Supremo Tribunal Eleitoral parece que não chegou a analisar direito, né? Que interferiu diretamente na formação de uma massificação de uma mensagem que a esquerda não tem como. Quando o pessoal fala, precisamos investir mais na nossa ação nas redes sociais. Sim, mas investir mais na nossa perspectiva é engajar a militância nisso. Nós não temos dinheiro para contratar uma empresa da Espanha nem de Israel para produzir uma fábrica de likes como o Carlos Bolsonaro coordenou na campanha do seu miliciano pai. Né? Tudo bem? Então é isso. Eu fui arrasado por uma campanha de difamação pelo próprio Bolsonaro e pela sua turma, né? Aquilo que o professor da USP chamou de máquina de destruição de reputações. Isso passa totalmente ao largo da legalidade e da institucionalidade. E quando chega, veja, né? Nós estamos falando do Congresso Nacional, o Tribunal Eleitoral acabou de definir que não tem como segurar o papel das redes e das fake news no processo eleitoral. Certo? Quando ele tinha dito que isso era proibido, que ia fiscalizar, acabou as eleições, não fiscalizou, e nas próximas eleições terá enorme dificuldade de fazer isso. Nós não temos como competir nesse campo. Né? Um abraço para você, um grande abraço para a Luciana, que está chegando, minha colega de sindicato lá no FRJ, né? E um abraço a todos os nossos ouvintes aí do Faixa Livre. Eu agradeço a sua presença aqui sempre, prestigiando o nosso programa. Mauro, obrigado por você estar aqui conosco. Uma boa terça-feira para você, um bom trabalho e até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com Mauro Iazzi. Mauro Iazzi, que é professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, falando um pouco sobre essa dinâmica aí da política nacional, o reinício, a retomada dos trabalhos no Legislativo, no Judiciário ontem. Recados importantes que foram dados pelo presidente da Suprema Corte, também pelos presidentes da Câmara e do Senado, enfim.